Carvalho, muito obrigada pela presença nessa série de entrevistas que nós aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária estamos fazendo em celebração aos 10 anos da entidade. Obrigada pelo tempo disponível, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já, para quem não te conhece, eu quero te apresentar. Você é jornalista há mais de meio século, vou falar isso. Exatamente. Há mais de meio século, meu colega, que eu também sou jornalista, e com uma longa carreira aí, conhecendo principalmente a indústria automobilística, né, neste universo de indústria automobilística, e agora, né, nos últimos 6 anos, né, você passou 6 anos dentro da Anfávia, a Associação dos Fabricantes, né, dos veículos no Brasil, e aí, ao longo desse tempo, alguns projetos, algumas parcerias foram feitas com o Observatório. Eu queria começar nosso bate-papo, Fred, perguntando a você já conhecia Ramalho, né, o nosso diretor-presidente, de outros ambientes, né, porque Ramalho também veio da indústria automotiva. Quando você soube que ele estava montando uma ONG, uma OCIP, para tratar da segurança viária, tratar da segurança no trânsito, o que passou pela sua cabeça? Como é que foi isso? Eu pensei o seguinte, ele é um entusiasta, tudo que ele toca, coloca a mão, ele é um entusiasta, ele quer transformar, ele é um transformador, um empreendedor nato. Então, o que acontece? Ele falou, vou tocar a segurança, eu tenho uma missão. Falei, bom, bem-vindo seja, a gente está precisando, porque o pioneiro aqui no Brasil em segurança foi o J. Pedro, da Volvo, que teve uma importância fundamental na conscientização das pessoas da importância da segurança do trânsito. Então, ele fez um trabalho muito grande. E o Ramalho deu uma sequência nesse trabalho, com um ângulo diferente, uma abordagem diferente, a maneira de tocar, mas funcionando. Quando ele apareceu na Anfávia, ainda na gestão do Luiz Moan, que foi o presidente, me convidou para ir para lá, para assumir a diretoria de comunicação, ele foi me visitar. E eu não tive a menor dúvida de falar, Ramalho, o que você precisar, a gente está, dentro do possível, pronto para te apoiar. E já não deu exatamente, mas começou a ser gestada, a ser pensada, uma campanha de segurança que não deu para fazer com o Ramalho, que era uma campanha de segurança para abordar as crianças, feita à beira de rodovias, em pontos de parada, tipo Graal, tipo frango assado, e a gente parava e recebia as crianças e fazia entrevistas e dava aulinhas e dava brindes, etc. Foi muito agradável. E quem deu todo o apoio a essa campanha, sem receber nada, nem o observatório, foi exatamente o Ramalho. Ele providenciou os contatos com as pessoas certas na Artesp e ele falou, para apoiar, vai lá conversar com o pessoal. Eu já disse que você vai lá. Eu fui até lá, a menina me recebeu super bem, porque é indicado pelo Ramalho, e falou assim, como é que eu posso apoiar? Eu falei, eu queria que colocar uma mensagem nos painéis de todas as rodovias estaduais paulistanas e paulistas. Aí ela falou assim, cria a frase. Eu criei a frase, era desligue o celular, ligue a vida. E essa frase foi repetida durante 30 dias em todos os painéis eletrônicos de todas as rodovias paulistas, certo? Em todos os painéis, e mesmo depois que saiu, que terminou a campanha, volta e meia eles colocavam essa frase no ar. Ou seja, isso foi graças à interferência do Ramalho falando, acredita, o pessoal que está tocando com seriedade. Então, essa foi a primeira vez. Na sequência, no ano seguinte, ele continuou em contato com a gente, e aí já era o Megali, Antônio Megali, como presidente, e o Megali falou, eu tenho interesse em fazer isso. Ele veio, fez uma apresentação, a gente fez algumas sugestões, ele acatou, algumas ele falou, não dá para fazer assim, mas no fim conseguimos criar a primeira campanha, que saiu, teve um sucesso enorme, muito acima das... Foi do Maio Amarelo, né, Fred? Foi, do Maio Amarelo. Foi muito acima do que a gente tinha imaginado e de que o próprio Ramalho tinha imaginado. No ano seguinte, nós demos sequência, ou seja, enquanto eu estive dentro da Anfávia como diretora, eu toquei a campanha e, se eu tivesse continuado, não tivesse decidido aposentar, parar e experimentar um pouco o que é ficar
sem ter a preocupação de todo dia sair para trabalhar, com certeza teria continuado com a campanha, porque eu acho que é o jeito da indústria automobilística, é o jeito da Anfávia, é uma coisa que só cai bem. E também na segunda campanha foi muito forte a repercussão, você projetar para a diretoria da Anfávia, quando terminou o evento, que saiu em X televisões, em X jornais nacionais, em X TV Globo, em X TV Record, seja nas filiais, em Belo Horizonte, em Recife, Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, Bauru, não importava onde você fosse. Às vezes eu estava construindo a casa onde eu estou morando hoje, em Itupeva, e eu vinha de lá para cá para acompanhar a obra. Eu ligava na rádio de Campinas, estava passando a campanha. Ou seja, impressionante em tudo, era rádio, TV, etc, etc. E, de novo, foi o investimento, eu posso dizer com tranquilidade, é um investimento absolutamente... O retorno é muito superior ao que a gente investe. Não é um valor que você fale, olha, é inviável. Não, é um valor viável, é factível, né? E eu acho que vocês criaram, você também tem trabalhado muito no Observatório Nacional, vocês criaram uma coisa impressionante, que é conseguir ter representantes do Observatório espalhados pelo Brasil inteiro. Não tem cidadezinha que você não vá que tem um representante que fala com o prefeito, porque lá todo mundo é amigo ou inimigo de uma vez, mas que fale com o prefeito, fala com o presidente da Câmara, para falar, olha, nós precisamos fazer isso. E, de novo, se você começa a fazer quando a cidade é pequena, quando ela cresce, as pessoas já têm a consciência. A consciência dentro das escolas, porque a idade certa de convencer é quando é criança, para saber da importância de criar as pistas, de simular faróis, de simular faixas de trânsito, de simular frenagem. Ou seja, na hora que você conscientiza a criança, ela vai levar isso para dentro da casa, ela vai, de alguma maneira, trabalhar também a cabeça dos pais, vai trabalhar a cabeça de avô, de avó, de tio. E a criança, no fim, as pessoas acabam prestando atenção, porque a criança, nesse sentido, ela é bem chatinha. O pai passa dos 120, que é o limite, e ela vai falar, pai, está acima. Pai, não pode. Não deu a seta, Ele é pai tem um que botar agente aquela luzinha. fiscalizador. Ela fiscaliza e ajuda na conscientização. Então, de alguma maneira, eu acho que esse trabalho que o Observatório Nacional de Segurança faz é uma coisa riquíssima para o país. A gente precisa de pessoas que peguem esse apostolado da segurança e que explique, e que convença, que vá ao Congresso Nacional, que vá à presidência da República, que vá aos prefeitos, aos governadores, e não há onde você pense que o Ramalho deveria ter ido, que ele não foi. Né? Ele já foi em todos os locais possíveis. Eu, como Anfávia, fiz parte de um comitê de segurança do governo do Estado de São Paulo, na época do Alckmin, e cheguei lá e, de repente, ele estava lá. Ele sempre está. Né? Ou seja, ele sempre está criando com a equipe coisas no sentido de conscientizar as pessoas da importância de seguir as normas, de reduzir velocidades, de prestar mais atenção, de ter uma penalidade de quem faz a infração adequada, porque o brasileiro só entende uma mensagem, a mensagem que dói no bolso. Se não doeu no bolso, o brasileiro ignora. Quem vai morrer na estrada é sempre o filho do vizinho, certo? É o filho do conhecido, é do colega de trabalho. Nunca será o filho dele nem ele. Então, o brasileiro ele tem um péssimo costume de não prestar atenção e achar que ele é invencível, que ele pode beber e dirigir, que ele pode usar droga e dirigir, que ele pode cambalear na rua, mesmo como pedestre, e tentar atravessar uma rua completamente bêbado, e o cara nem para em pé. E na hora que ele não para em pé, alguém vai passar em cima dele. Então, é muito difícil, é por isso que eu falei, é um sacerdócio adotado por vocês, no sentido de conscientizar as pessoas, de convencer as pessoas. Por isso que o Ramalho é chamado em tudo quanto é canto para dar entrevista, porque ele vai recheado de dados, de fatos reais, de experiências internacionais, de onde está funcionando. E talvez que eu possa passar nesse vídeo, que foi importante, eu, antes de ir para a Anfávia, eu trabalhei na Autodata, e uma época eu fui até Estocolmo, que tinha uma grande feira de
segurança e de uma série de coisas. E eu fui visitar a empresa sueca que cuidava do trânsito. E tinha um stand lá, eu fui visitar e pedi para falar com alguém e veio logo o responsável, ele era o chefão da coisa, e ele ficava dentro do stand. E eu falei assim, eu estou vendo aqui morte zero, isso é impossível. Aí ele falou, não, não é impossível. Quando nós começamos, nós estávamos na faixa de próximo a 1.000 mortos ano. Depois que a gente começou as campanhas, caiu para 600, para 490, para 300 e pouco. Esse ano a gente deve fechar em 200 e pouco. E eu vou dizer que nós vamos fazer todos os esforços para chegar a zero. Se a gente não chegar a zero, chegar a 1, eu vou ficar muito triste, mas eu vou dizer que eu trabalhei tudo que podia para tentar chegar ao zero. É inadmissível a gente perder vidas no trânsito. E aí ele me mostrou todos os projetos, onde morrem as pessoas. Eles fazem um trabalho que o Estado de São Paulo passou a fazer depois. É na curva tal, falta um farol, falta uma faixa. Aí coloca a faixa. Onde mais morrem crianças? Na passagem na frente das escolas. Qual o limite? Vamos reduzir mais? Redução adiantou? Não, não adiantou. A penalização, multa adiantou? Não adiantou. O que a gente pode fazer? Colocar sistemas que evitem, impeçam de qualquer maneira o automóvel ou o caminhão de passar em velocidade mais alta do que está escrito. Então, vários sistemas de redução de velocidade para que a criança seja salva. A cada acidente que ocorre, eles têm uma equipe que vão até o local para tentar descobrir qual foi o motivo do acidente, independente se tem morte ou não, o que não pode ocorrer o acidente. Então, a partir daí, eu também vi que aqui existe um processo. O governo do Estado de São Paulo, uma determinada época, assumiu essas campanhas também, no sentido de fazer, só que fica tudo escondidinho, né? Ninguém dá destaque para a segurança do trânsito. As pessoas só dão destaque na hora que começa a falar morreram tantos nesse feriado. Mas sempre é o vizinho do outro, entendeu? É o filho do outro, é a outra pessoa. O brasileiro não coloca como se pudesse acontecer com ele. Eu acho que é o trabalho de vocês que está... E uma das campanhas que a gente tocou com a Anfávia era exatamente isso, aquele dos sinais do trânsito, que a gente ia mudando o sinal para a pessoa. Na hora que tem a figura do pedestre, é um pedestre real. E aí a gente começa a convencer as pessoas de, olha, não é só na placa, tem uma pessoa atrás da placa. Ou seja, eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de empreendedorismo a favor da segurança tem sido extremamente importante para as entidades que trabalham no setor. Porque a Anfávia, em si, ela tem uma defesa, ela produz o carro, ela produz o caminhão, ela produz o ônibus, ela produz o trator, ela não produz o condutor. E eu hoje não sou mais diretor da Anfávia, eu posso falar claramente. O condutor é um problema. Nós estamos fabricando carros cada vez mais seguros, carros que muitas vezes não ficam a dever ao que você tem nos países desenvolvidos. Só que nessa legislação de trânsito, tudo que a gente tenta fazer a favor da segurança, sempre aparece alguém querendo derrubar as normas de segurança. Não adianta eu ter um automóvel com 8 airbags, com um detector de pedestre, com detector de faixa, com sinalizadores se tem alguém com maior velocidade ou não, com luzes que acendem na traseira sinalizando claramente emergência, com sistemas de freios e radares e sensores que fazem com que o carro freie se percebe que eu estou chegando muito próximo do veículo da frente. Não adianta ter tudo isso. Se eu tiver um condutor que entra, a primeira coisa que ele faz é desligar os sistemas. E ele desliga o sistema falando, mas não tem emoção. O carro faz tudo sozinho. O carro não foi feito para ter emoção. Você quer ter emoção, vai para a pista de Interlagos. Você quer ter emoção, vai para a pista em Curitiba. Vai para a pista em Goiânia. Praticamente todas as cidades têm lá ou pista de kart ou pista de automobilismo. Você pagar um valor bem pequenininho com seus amigos, você pode pegar, levar os carrinhos, pedir orientação e andar com a velocidade acima, só que está no lugar certo. Você vai fazer um cursinho, vai aprender a dirigir direito, vai aprender como é que faz uma curva, e aí você está num ambiente seguro, você não está comprometendo a vida de ninguém, a não ser a sua própria.
Né? Então, não adianta a indústria automobilística fazer uma série de mudanças, de evoluções, de investimentos para deixar o carro mais seguro possível. Se você não tem uma legislação ou um incentivo para que se faça a renovação da frota de caminhões. Nós temos caminhões que, em termos de emissões, já que se fala tanto hoje de meio ambiente, de ar puro, nós temos caminhões hoje que não são nem o medida, né, Euro 0, né? Não são nem Euro 0, é antes do Euro 1, né? Que é a medida que a gente fala em termos de medidas europeias e que aqui a gente chama de Proconv, de emissões. Né? Ou seja, você tem programas de controle, você tem programas de controle de segurança, mas de nada adianta isso se você fica com um caminhão velho, se você não tem uma vistoria técnica veicular, que seria obrigatória. Eu tenho que saber se o meu carro está freando. Eu tenho um caminhão com mais de 40 anos, o freio dele está bom? O motor dele está bom, a caixa de câmbio dele está boa, ele está rodando com os pneus adequados, porque todo mundo esquece do pneu. E o pneu, a gente tem que lembrar, é o único ponto de contato com o solo de qualquer veículo. E você anda com o pneu careca, com o pneu desgastado. Então, na hora que você faz isso, você colocou todo um carro, que pode ser até seminovo, você está muito rodado com o pneu completamente desgastado, mesmo que ele tenha um monte de sistema de segurança, ele pode te matar facilmente, porque o pneu pode explodir. Se estiver chovendo molhado, você vai derrapar mais, aquaplanagem forte. Ou seja, é muito importante não só produzir carros cada vez mais seguros, com sensores que evitem acidentes, que hajam no lugar do motorista, mas, principalmente, é fundamental mudar a cabeça. A peça que tem que ser trocada, evoluída, é aquela que senta no lugar do motorista. A gente tem que trocar essa peça. E, para trocar essa peça, trocar o chip que está dentro da cabeça desses motoristas. Porque nós temos bons motoristas. Nós temos as pesquisas que beneficiam você aí, Daniela, que mostra que a mulher sofre muito menos acidente do que o homem. Então, talvez porque vocês não têm aquele hormônio famoso do homem que dá aquela agressividade brutal e que se acha tudo super-homem, é aí que bate, é aí que morre, é aí que fere, é aí que fica paralítico. Então, eu acho que o importante é fazer a cabeça, é fazer o que vocês estão fazendo, tentar conscientizar, tentar mostrar que a indústria automobilística não é culpada, não, ela produz. A indústria automobilística não produz armas, mas se ela produzisse arma, tá, teriam colocado. A arma ela só funciona se alguém apertar o gatilho. O automóvel só sofre acidente se alguém apertar o acelerador e não apertar o pedal de freio. Ou seja, a gente precisa ter consciência que o automóvel, o caminhão, o ônibus, ele pode sim ser uma arma, mas é uma arma que alguém está criando. Você está pegando 1.000 quilos, 1.200 quilos, ou 5 toneladas, ou 10 toneladas, que é o caminhão ou o ônibus, e você está colocando em risco a vida de muitas pessoas. Na hora que você pega um caminhão e ele está com peso bruto total, ainda na legislação antiga, 45 toneladas, eu já fui dar palestra para motorista, eles não têm a menor ideia do que é esse caminhão descendo uma serra. Não tem sistema que segure se ele não estiver engrenado. E as pessoas descem em ponto morto, na linguagem popular, eles descem na banguela. E não adianta, eu tenho um Fusquinha, é carro de estimação, é um Fusquinha da Itamar, é 95. E, no entanto, o Fusquinha, volta e meia, eu vou fazer revisão para saber se o sistema de freio está ok, se os faróis estão bons, se a caixa de câmbio está tudo ok. Eu tenho de dar uma verificada para não colocar em risco ninguém, que ele não tem uma série de acessórios de segurança que hoje existe. Sim. Então, eu acho que é isso que é importante. É a gente parar com essa coisa, eu quero mais veloz, mais ruidoso, ou mais com caixa de som, e se despreocupar do airbag, se despreocupar com os sistemas de segurança preventiva que a gente pode ter, ao invés de utilizar a corretiva, que muitas vezes é um caixão de defunto, certo? Que não é exatamente o lugar mais agradável para a gente ir. A gente vai um dia, mas vamos de forma mais natural, né? Não precisa ser assim. Então... É isso aí. Você fez um apanhado bacana aí, Fred, só para a gente lembrar, você foi eleito cidadão laço amarelo? Eu fui, olha aqui, eu tenho até aqui, ó.
E com Olha o muita honra e muito troféu! orgulho, eu tenho aqui, dá para ver tranquilamente. Olha. É No verdade. ano que eu fiz a saída, né, eu aposentei em abril de 2019, naquele ano eu fui receber e fiquei extremamente orgulhoso de ter recebido esse destaque Maião Amarelo em 2019. Eu sempre fui apaixonado por essa questão de segurança e me dediquei, mas para mim foi surpresa. Eu acho que o que eu fiz, eu faria de novo da mesma maneira. Eu acho que as campanhas que foram feitas, de novo, na vida a gente tem de olhar uma coisa clara, chamada relação custo-benefício. E nessa relação custo-benefício, o trabalho que a gente fez antes de ter contrato, antes de qualquer coisa que a gente fez com o Observatório Nacional, foi riquíssimo. E toda vez que a gente precisou de vocês, independente de ter remuneração ou não, vocês sempre estiveram do lado da gente como um Fábia. E eu tenho certeza que o Sindipeças, eu tenho certeza que a FenaBrave e qualquer outra entidade que procure o Observatório Nacional, ele sempre vai estar à disposição para orientar. Não são um grupo de entidades, de ONGs, falando, não, eu estou atrás de fazer dinheiro. Não, vocês estão atrás de promover a segurança. E para promover a segurança, vocês precisam ser remunerados no sentido de pagar as peças promocionais, de pagar os deslocamentos, de pagar as reuniões com deputados, com os senadores, etc, etc. Ou seja, eu acho que o valor de vocês para que a gente faça as campanhas é baixíssimo se comparado a tal o retorno que provoca. Ou seja, eu aposto, eu confio, eu gosto do Observatório Nacional. Eu acho que vocês fazem um trabalho sensacional, é um trabalho apaixonante, né? E eu acho que o Ramalho é a cabeça de tudo isso, ou seja, ele envolve todo mundo na questão de, olha, vamos fazer diferente, vamos colocar na 4 rodas, vamos colocar nos principais jornais, vamos conseguir convencer a Autosport, vamos colocar no programa, e não há local que ele não tenha ainda visitado. Aliás, uma das coisas que o Ramalho até hoje não sabe, ele estava com algumas dificuldades para conseguir entrar dentro da época na poderosa Abril, né? E que é 4 rodas, que é Veja. E aí eu contei para uma das pessoas lá dentro o que é que o Ramalho fazia. E a partir daí as portas ficaram abertas. Eu não fiz nada. Eu só avisei, olha, ele fica sentado aí 3, 4 horas aguardando, porque ele tem uma mensagem interessante para passar. É melhor vocês não deixarem ele parado, porque ele está perdendo um tempo precioso. Recebe da próxima vez. Aí receberam. E, a partir daí, ele desenvolveu todos aqueles processos junto a 4 rodas, colocando a redação inteira para trabalhar. Ou seja, vale a pena ouvir o Ramalho. Vale a pena trabalhar com o Observatório Nacional. Se você não tem uma entidade, você não está como diretor, você não está como gerente de uma empresa que possa fazer, procure o Observatório. Você sempre pode ser, como empresa, participar. É coisa pequena. Se você não quer colocar dinheiro, também não precisa. Ele precisa de voluntários, ele precisa de pessoas que queiram conscientizar as outras pessoas da importância da segurança no trânsito. Então, pelo que eu vi do trabalho, eu tive em Indaiatuba, eu tive na sede de vocês, eu tive aí, almocei com ele, conversei, voltei outras vezes, sempre fui muito bem atendido e sempre fiquei impressionado com o profissionalismo, com a visão que tem. E um detalhe, vocês sempre estão abertos para receber sugestões. Ou seja, no sentido de, olha, será que não é melhor por esse caminho? Vamos por aí? Será que não seria interessante negociar? Tá? Então, vocês têm muito uma coisa que você só não participa se não quiser. Um detalhe, não adianta falar que não dá para falar com o governo. Não dá para falar com o governo, dá para falar com o observatório. Fala com eles por WhatsApp, por e-mail, por telefone, aquela coisa antiga, está virando antigo, né? Por telefone, qualquer meio. Mas falem com eles. Tem alguma coisa que você pode fazer, com certeza, para ajudar a mudar esse quadro sinistro que a gente tem de mortos e feridos no trânsito. A gente pode viver muito bem sem isso. O sonho do sueco, do zero, está bem próximo. O Brasil está muito longe, mas muito longe mesmo. Eu fiz um levantamento, você falando da Suécia, eu fiz um levantamento para fazer um vídeo comparando o total de mortes do Brasil em 2019 e o total de mortes na Suécia. A Suécia é um país, apesar de
né, de não ser um país pequeno em termos de territorial, né? A Suécia é um país grande territorial, mas ela tem 10 milhões de habitantes só. Mas eles tiveram 263 mortes Eu te em falei. 2019. É isso daí. A gente teve 31 mil. É isso daí. 31 mil. E aí é um dado que eu já falei com o Ramalho e falo com você. A gente precisa tomar cuidado com o número de mortos que a gente divulga relacionados ao trânsito, porque às vezes você tem muita coisa envolvendo moto que está crescendo de uma maneira assustadora. Sim. E que na hora que você... Mortos no trânsito, você tem que pegar mortos no trânsito. São pedestres, são motos, são automóveis, são caminhões, são ônibus. Essa divisão é interessante porque você deixa de penalizar. No ano que o Ramalho esteve lá pela primeira vez, o presidente ainda era o Moan. O Moan, na hora, virou para mim, na hora que o Ramalho falou, levanta quantos mortos reais são de automóvel, caminhões e ônibus. Aí eu saí, foi a época, passamos eu e o Vinícius, que você conheceu, Vinícius Romero, passamos 2 dias levantando os dados. Fechamos os dados e descobrimos que naquele ano que a gente conseguiu levantar junto a hospitais, junto à Polícia Rodoviária Federal, junto à Polícia Rodoviária Estadual, a gente levantou 8.980 mortos envolvendo veículos desse tipo. Então, o número continua grandioso, não me deixa feliz ter descoberto isso, mas, ao mesmo tempo, como entidade, você fala, poxa, espera aí, tem um número aí exagerado de mortos em moto e que ninguém fala. Muito. Hoje está em torno de 35% do total, segundo o DataSUS, né? O Ministério da Saúde. Sim. Então, dentro do que o Ministério da Saúde disponibiliza de mortes, que é o número oficial do Brasil junto à OMS, né? É o número que classifica o Brasil. Hoje, o último dado, que é o dado de 2019, 35% do total de mortes estava em cima de uma motocicleta. E não tem nada a ver com a motocicleta, vou reforçar a sua fala. Não, é o condutor. Com relação ao veículo, ao carro, ao ônibus, ao caminhão. Não tem, moto não mata, como carro também não mata. O que mata é a má formação desse condutor, né, que não dá a ele a percepção de risco, não dá a ele a noção da condução segura, não dá a ele não dá ele mecanismos para ele se proteger na hora que acontece uma tempestade, né? Na hora que tem uma pista alagada, a hora que o carro vai a 200 por hora e ele acha que ele também pode ir a 200 por hora, etc. Ele tem que estar num corredor que não foi feito para ele. Que não foi feito para ele. Tem que lembrar que o motorista do automóvel pode decidir sair à direita ou à esquerda. Sim. E ele não dá esse direito. Então, esse é um dos problemas que a gente tem, de novo, não é só conscientizar o motorista de caminhão, não é conscientizar o motorista de ônibus. Eu acho que é do automóvel, é da picape, certo? É da moto. E é o pedestre também. O pedestre e o ciclista. O ciclista é o passageiro. Os ciclistas viraram os heróis, né? Eles são donos do mundo porque são ecológicos. E como são ecológicos, eles acham que são donos do mundo. E eles andam na contramão, eles entram na contramão em velocidade bem elevada, ou seja, está na hora, o trânsito não tem heróis, o trânsito tem vítimas. Então, o que a gente precisa fazer, todos, quando estivermos ao volante, lembrar claramente sempre, olha, o importante é eu dirigir por mim e pelos outros. Sim. Porque hoje dirigir só pela gente não dá mais, a gente precisa dirigir pelos outros, que o que tem de barbaridade, de má formação, de gente com carteira que não deveria ter tirado, de pessoas impossibilitadas de dirigir dirigindo, né? E você não precisa ir longe, você pode pegar na própria família, às vezes tem aqueles heróis que bebem e depois saem dirigindo. Sim, claro. Então, eu fiz a casa, eu já fiz com um pouco mais de espaço, porque eu sempre digo para os amigos, para os irmãos, para os parentes, quando vier para cá, para a gente fazer um churrasco, tem uma suíte para você dormir lá em cima, com todo o conforto. No dia seguinte, de manhã, você segue. Hoje você não vai embora, não. Hoje você vai ficar aqui, a gente vai beber bastante, podemos beber tudo que tem direito, mas você só vai sair daqui amanhã, depois que não tiver mais álcool.
né? É. Então, eu acho que é uma série de ações que a gente vai tomando que pode ajudar e muito a redução de feridos, a redução do número de mortes. Eu acho que é realmente uma missão, não para nunca. Não para nunca. Quem sabe um dia a gente chegue à consciência que os suecos têm. Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Fred, muitíssimo obrigada por todo, primeiro por todo o seu conhecimento, por dividir conosco todo o seu conhecimento, essa clareza de pensamento, essa clareza de raciocínio sobre esse tema que é tão complexo, né? Mas que às vezes, para algumas pessoas iluminadas, ele parece tão simples. Muito obrigada de coração. Em nome da nossa diretoria atual, eu queria te agradecer o tempo que você gastou aqui comigo, mas mais do que isso, a parceria com o Observatório ao longo desses anos. Eu acho que você, à frente da diretoria de comunicação e do relacionamento institucional da Anfávia, ajudou a consolidar o Observatório frente à sociedade brasileira, como um órgão que é preocupado, é sério e é responsável por aquilo que ele se predispõe a fazer, que é realmente fazer o trabalho de conscientização, de levantar dados, de procurar alternativas e trazer soluções que talvez lá fora já existam, né, para redução de acidentes. Então, muitíssimo obrigada de coração. Ok, obrigado, Daniela. Tempo eu não perdi, te garanto, eu digo que ganhei. Toda vez que você trabalha com uma causa nobre, uma causa justa, a gente ganha tempo, a gente investe o tempo da gente em coisas que a gente acredita. E eu realmente acredito no Observatório Nacional, eu realmente acredito no trabalho que vocês fazem. Vocês são muito sérios no que vocês fazem, vocês são muito profissionais, mas mais do que tudo, vocês têm o idealismo daquelas coisas, daquelas pessoas que acreditam que conseguem mudar o mundo. Então, realmente, tentem mudar esse nosso Brasil. Conte com o meu. Ok? Um grande muito abraço. Obrigada. Obrigada. Aproveite a casa nova. Fiquei muito feliz em saber. Tá, ok. E vem aqui tomar um vinho. Você, pode deixar, Tá? pode Valeu, um deixar. Muito abraço. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.